Fala aí, rapaziada, o Pilião Predador na área, mais uma vez trazendo pra vocês um novo vídeo. Dessa vez a temática do vídeo é explicando todos os ogros de Power Rangers Força Animal. E se você acompanha o canal já faz um tempo, vocês devem estar se perguntando: uai, mas eu acho que você já fez um vídeo assim. É, gente, mas acontece que eu deixei algumas informações de fora. Dessa vez eu não vou só mostrar as informações sobre os ogros de Power Rangers Força Animal ou Power Rangers Wild Force no original, mas também eu vou trazer informações sobre os orgs, né, os ogros que aparecem em Gaoranger. Ah, mas o que é o Gaoranger? Pra quem não sabe, Power Ranger é inspirado numa série japonesa chamada Super Sentai. Todos os anos eles lançam uma série Super Sentai e ela é adaptada aqui pro ocidente. E acontece que Gaoranger foi a série na qual foi baseado o Wild Force, ou seja, o Power Rangers Força Animal. Então tem coisas que tem no Força Animal que não tem no Gaoranger, e tem coisas no Gaoranger que não tem no Força Animal, entendeu? Inclusive vilões, ogros. E é por isso que eu decidi trazer uma lista de tudo que tinha nas duas, as que eu achei mais interessante. E, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar pelos pútridos, ou na linguagem japonesa dos Gaoranger, vamos começar pelos Orgets. E o que são os Orgets? Os Orgets são basicamente a bucha de canhão, são os Minions, são aqueles personagens que só servem pra encher linguiça, seriam como se fossem os bonecos de massa do Lord Zed. Enfim, os pútridos, eles são os soldados mais rasos da Elite. Eles são a única exceção de ogro que tem um chifre, apenas um chifre, um único chifre, como vocês podem ver na imagem, que está bem ali na testa dele. E ainda assim eles ocupam a posição mais baixa, porque sim, em Power Rangers, se você é quanto menos chifres você tem, mais alto você é na hierarquia. Mas os pútridos são a única exceção a essa regra. E na versão japonesa eles são ainda mais perigosos, porque eles têm uma coisa que não veio para a versão americana, que é o seguinte: essa arma que eles estão carregando nas mãos, que vocês podem estar vendo na imagem, são como se fossem porretes. Eles podem usar como porretes, mas na versão japonesa eles podiam usar de duas formas: como porrete, ou seja, numa luta direta, mas eles também podiam usar como lança-chamas. E isso não veio para a versão americana, e isso torna os pútridos da versão japonesa ainda mais perigosos. E apenas na versão japonesa eles têm variações. Na versão ocidental eles podem usar tipo uma roupa diferente, mas nada que interfira na forma base deles, diferente da versão do Gaoranger. Por exemplo, essas que vocês estão vendo aí, que são vermelhos. Esses pútridos vermelhos são basicamente os pútridos ou Orgets da antiguidade. Mas parece que a única coisa que é afetada mesmo é a cor, porque analisando os episódios, parecia que os poderes deles não eram muito diferentes de um pútrido normal. Vamos para o próximo. E esses ogros a gente chama de o monstro do dia. E o que seria o monstro do dia? Bom, para quem acompanha Power Rangers sabe que sempre tem o monstro da semana, né? Que basicamente é um monstro que é pego, é derrotado e depois nunca mais aparece. Em Power Rangers, os ogros são basicamente descritos como espíritos demoníacos que surgiram em pântanos tóxicos há mais de 3.000 anos. E que foram derrotados, mas pelos seres humanos deixarem o mundo extremamente poluído, eles conseguiram ressurgir. E no segundo episódio da temporada, é basicamente dito que os ogros só têm um objetivo: destruir e espalhar a destruição e a poluição. E eles podem absorver basicamente objetos do dia a dia, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Como por exemplo o ogro turbina, o ogro ônibus, o ogro trem. Eles podem absorver várias coisas do dia a dia, como objetos, veículos, ferramentas, etc. E dependendo do que eles absorvem, eles vão ter poderes ou habilidades relacionadas ao tal objeto. Eles podem ficar mais fracos ou mais fortes, e adquirindo habilidades diferentes e especiais, tornando o combate contra eles extremamente perigoso. Na verdade, os ogros podem inclusive evoluir e mudar as suas aparências, mas nenhum ogro foi feito fazendo isso dos ogros normais, a não ser o ogro motocicleta, que evoluiu, como vocês podem ver na imagem. Nunca foi explicado na série, inclusive, como ele fez isso, mas só sabe que ele voltou muito mais forte. Bom, o próximo tipo de ogro que eu vou falar, eles são um ogro bem fora da curva, porque realmente não existe uma categoria certa que eu poderia colocá-los. Eles com certeza estão muito acima de um ogro comum. Eu estou falando dos multi-ogros.
que surgiram no episódio Ajuda Futuro, onde nós tivemos o crossover entre Power Rangers Força Animal e Power Rangers Força do Tempo. E o que acontece? Como eu falei anteriormente, eles podem absorver qualquer coisa, mas geralmente eles absorvem coisas do dia a dia porque é o que está mais perto deles, mas eles podem absorver o que eles quiserem. E o que acontece? Eles absorveram simplesmente os poderes do Hanzik, que era simplesmente o vilão principal de Power Rangers Força no Tempo. Eles absorveram o DNA deles, e com isso eles copiaram e criaram novos corpos para si, meio mutantes, meio ogros. E isso é, bom, um mutante é bem atípico, então esses ogros com certeza foram uma coisa bem atípica. Eles realmente são ogros muito diferenciados dentro do universo de Power Rangers e muito fortes também. Mesmo as duas equipes juntas não conseguiriam derrotá-los, eles só conseguiram quando o Hanzik voltou no passado e a metade mutante deles. Eles realmente são ogros muito, muito fortes. O próximo tipo de ogro que vamos falar são os Dukes. Como eu tinha falado antes, quanto menos chifres no universo de Power Rangers Força Animal você tem, se você for um ogro, mais alto você é na hierarquia. E o que acontece? Na categoria de ogros que tem apenas um chifre, a gente tem 3. A gente tem os Dukes, a gente tem os generais, a gente tem o mestre. Vamos começar com os Dukes aqui. Na categoria de ogros que tem apenas um chifre, eles são os mais baixos. Mas com certeza eles estão muito acima na hierarquia. Eu vou explicar pra vocês uma coisa. Não é porque você é um Duke que você automaticamente vai ser mais forte que um ogro, convencional, o monstro da semana. Não, o ogro trem, ele não era um Duke, ele não fazia parte da elite dos ogros e ainda assim era mais forte. Isso significa simplesmente que você tem autoridade, ou seja, você manda nos ogros que estão abaixo de você. Isso não significa necessariamente força física, mas significa simplesmente autoridade. E o quão difícil deve ser você se transformar em um Duke. Sim, na série você não nasce um Duke. Você pode ser promovido, dependendo do seu esforço, do seu desempenho. E quão difícil deve ser isso pra você simplesmente ter que se destacar entre vários ogros pro mestre escolher você a dedo e falar: não, este aqui merece ser um Duke. Os principais em todo Força Animal foram Gindrax e Tóxica, que acabaram se transformando em alívio cômico, mas eles eram relativamente bem poderosos. O Gindrax era o mestre das lâminas e a Tóxica era boa com magia. E nas versões japonesas a gente tem variações desses dois personagens, que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Vamos começar com Dukes do Chifre Dourado. Eles surgiram apenas em uma ocasião, no filme Gao Ranger vs Super Sentai, onde um ogro, um general ogro diferenciado chamado Hazetsuchi, alguma coisa assim, eu não vou saber pronunciar o nome dele direito, depois eu coloco aqui na tela, deu poderes extras aos ogros, deixando eles com chifres dourados, inclusive os orguetes com chifres muito maiores. Enquanto no começo do filme, enquanto eles não tinham ganhado esses novos poderes, eles foram massacrados pelos Rangers. Depois que eles ganharam esse power-up, eles simplesmente humilharam os Rangers, deixando eles praticamente impotentes. Os orguetes, que eram basicamente a bucha de canhão, pisaram na cabeça deles como se fosse uma bola de futebol. Próxima variação, Super Gindrax e Super Tóxica. Os dois têm origens diferentes no Gao Ranger e no Power Rangers Força Animal. No Gao Ranger, a origem deles é muito mais simples. Existia um poder maligno de 1000 anos que o general Neizor, na versão japonesa chamado de Ura, estava tentando reunir. E ele realmente conseguiu absorvê-lo, dando origem a um poder superior a ele. E como Yabaya e Tsetse, que é o nome da versão deles no original, estavam perto desse poder, eles também acabaram absorvendo esse poder, ficando com essa aparência horrenda e muito mais forte. Já na versão americana, o que acontece é que após Gindrax e Tóxica tentarem confrontar o Mestre Ogro, ao descobrirem que ele não era o Mestre Ogro verdadeiro, eles sofreram uma lavagem cerebral do próprio, fazendo com que eles não só mudassem a aparência e ficassem muito mais fortes, como também se tornassem servos leais dele, apesar de posteriormente eles terem perdido esse poder quando Cole derrotou eles com auxílio da armadura Falcão, ou seja, o Battleizer. Próxima é a Ogro Sacerdotisa. E apenas um ogro foi mostrado adquirindo esse posto, que no caso é a Tsetse de Gao Ranger.
E depois que voltou do mundo dos mortos, depois dela ter sido destruída, ela trouxe de volta 3 generais ogros, no caso o Retinax, o Mandilock e o Nazor. E eles, para recompensá-la, dão a ela um poder extra e transformam ela na sacerdotisa de todos os ogros. E não é dito exatamente o quanto de poder ela ganha, só se sabe que ela ficou muito mais forte do que isso, e a grande habilidade dela era conjurar magias muito poderosas. E ela ganhou também um amuleto no meio do peito, e o seu bastão também foi alterado. A última forma também pertence à Tóxica, ou na versão japonesa, Tsetse. E no caso aqui, ela ganha os poderes devido ao Nazor, um general ogro. E como isso aconteceu? Foi muito simples. Depois que o general Nazor foi destruído, o que sobrou dele foi a sua coroa. Tóxica estava simplesmente sedenta por poder, e ela gostaria de poder se vingar. E o que ela fez? Ela pegou a coroa do general Nazor, porque ela sabia que ali tinha uma energia secreta nela, e quando ela finalmente acessou essa energia, ela ganhou os poderes do general ogro Nazor, transformando ela em Necronômica. E Necronômica é muito mais forte do que o Nazor. Como é que você sabe? Simples. Enquanto o Merrick, no episódio número 16, conseguiu destruir o Nazor com muita facilidade, no episódio 17, ele simplesmente é humilhado pela Necronômica. E a única forma dele derrotá-lo foi um ataque com a moto dele, mais o ataque dos Rangers. E ela oficialmente se transformou em um ogro, só que era um ogro ilegítimo, um general ogro. Ela se transformou em um general ogro, mas foi de forma ilegítima, porque não foi diretamente o mestre que a escolheu. Ela simplesmente roubou poderes de um outro ogro, no caso do general Nazor. E tanto é que no final do episódio, quando ela é derrotada, ela simplesmente perde o poder da coroa, voltando a ser a Tóxica. Creio que este Duque Ogro merece uma menção especial, porque ele é um caso à parte, uma menção honrosa. Zenako. E como esse ogro surgiu? Há 3.000 anos ocorreu uma batalha entre humanos e ogros, e quando o ancestral do Megazord Força Animal foi destruído, não havia muitas esperanças, até que finalmente Merrick, um guerreiro ancestral, decidiu que procuraria uma máscara do mal do lobo, que diziam ter poderes sobrenaturais que seriam capazes de derrotar o Mestre Ogro. Ele sabia que era arriscado, mas era a única forma dele de derrotar o Mestre Ogro no momento. Então ele foi a uma cidade perdida, roubou a máscara do General Nazor e a vestiu. E com isso conseguiu se livrar do Mestre Ogro de uma vez por todas, usando o poder da máscara. Porém, isso acabou corrompendo ele, porque a máscara se fundiu permanentemente no rosto dele, transformando ele no Ogro Zenako. No Duque Ogro Zenako. E por ser uma fusão de humano e ogro, ele tinha algumas habilidades especiais, como corromper os ordes animais. Ele podia usar os ordes animais, que geralmente era impossível para um ogro usar, porque eles tinham um coração maligno, e para os orcs precisava ter um coração puro. Mas ele, de alguma forma, por ser humano dentro dele, ele conseguia corromper os orcs para o lado do mal. E eu gostaria de fazer aqui apenas uma pequena menção honrosa para Helios e Atilius, que foram 2 duques ogros que foram tratados basicamente como monstros da semana. Geralmente os duques ogros eles ficam por algumas sagas, pelo menos, por mais de um episódio. Mas esses 2 aqui, eles apareceram no mesmo episódio e foram destruídos no mesmo episódio. Eles pareciam ser ogros muito fortes, mas não o suficiente. Os Rangers os derrotaram não através da força bruta, mas sim da inteligência. A próxima categoria são os generais, aqui no ocidente, ou lá no Gao Ranger, né, no oriente, os arqueduques, que são basicamente a categoria mais alta que eles poderiam chegar. E basicamente, se o grupo dos duques é um grupo seleto, o grupo dos generais é o grupo mais seleto ainda. Ali só entra tipo a elite da elite, somente os ogros mais inteligentes e mais fortes podem entrar nesse grupo. E depois desse grupo não tem mais para onde evoluir. O máximo que você pode fazer é se tornar um general muito, muito forte, assim como foi o Nazor, que vocês estão vendo aí na imagem agora, que evoluiu para o Super Nazor, como foi no episódio número 23 de Power Rangers Força Animal. O próximo que nós vamos tratar aqui é o General Ogro Hakushaza.
É, o nome é difícil, porque ele só apareceu na versão americana. Aliás, na versão japonesa, ele não apareceu na versão americana. Hakusaja, ele só apareceu no filme Gao Ranger vs Super Sentai. E basicamente ele é um general ogro diferenciado dos outros, porque ele é um mutante. E não, ele não é igual aos multi-ogros. Eu vou explicar. Ele basicamente nasceu com uma mutação em que o poder dele cresce, cresce, cresce sem parar. Tanto é que chegou um ponto que o chifre dele começou a ser danificado por causa desse aumento descontrolado de poder. Tanto é que ele não só teve que dividir o poder dele com o Jindrax, Tóxica e os Zorguetes, como ele também teve que pegar e roubar a coragem dos Rangers preto, amarelo e azul. Ele tinha essa habilidade, ele também tinha a habilidade de criar ilusões no mundo, apesar de posteriormente ele ter sido derrotado com os poderes todos os Gao Rangers reunidos, sendo destruído para sempre. Próxima categoria, ogros baseados em deuses. E esses ogros só em uma ocasião, na ocasião do filme Gao Ranger, o rugido da montanha de fogo. E esses ogros são basicamente, como eu disse, né, baseados em deuses e no caso deuses olimpianos, eu vou apresentar alguns deles. Por exemplo, esse aí que vocês estão vendo, que obviamente ele é em poder de relâmpagos, que é o mais forte entre os irmãos dele. E esse próximo que vocês estão vendo aqui, que é o Poseidon, que obviamente é baseado em poder de água. E aliás, eu tenho uma leve suspeita de que ele é baseado sim no Mandiloque, outro general ogro, porque veja bem a semelhança desse que eu tô colocando aí na tela. Ambos são gordos, ambos são glutões e ambos têm a cor azul. Então eu creio que sim, eles foram baseados um no outro. E agora a categoria final, que basicamente é o Mestre Ogro. E esse vai ser um pouco complicado de falar, então por favor, eu peço muita atenção de todos vocês. Há 3.000 anos, o Mestre Ogro original enfrentou todo o exército de Animarium. E liderando o exército dos ogros, ele conseguiu destruir não só Animus, que era como se fosse um deus dos ordens animais, como destruiu a maioria da terra dos guerreiros. E para detê-lo, Merrick teve que se sacrificar usando a máscara do lobo, e os 3 ordens animais que formavam o Império das Ordens, destruindo o Mestre Ogro original. Mas a história do Mestre Ogro não acabou. Parte da essência dele sobreviveu em sementes, que pareciam feijões cheios de galinhos, que séculos depois conseguiram ser recuperados pelo Dr. Victor Adler, que, num ato insano de loucura e de vingança, as consumiu, transformando ele na versão moderna do Mestre Ogro. Essa versão não era exatamente um ogro, até porque para ser um ogro verdadeiro é necessário haver um chifre. E essa versão do Mestre Ogro possuía um chifre falso, acoplado em um capacete. Ele se transformou parcialmente no Mestre Ogro, ele tinha parcialmente os poderes dele. E mesmo assim ele já era muito mais poderoso do que qualquer outro ogro. E mesclando a vingança e insanidade do Dr. Victor Adler mais a maldade do Mestre Ogro, esse foi o vilão, primeiro arco da temporada. Quando finalmente foi revelada toda a verdade, que ele fez isso simplesmente por vingança para matar os pais do Cole, o Ranger Vermelho. Eles têm uma batalha frenética onde o Cole, com o Battleizer dele, né, a armadura do Falcão, consegue dar uma surra no Dr. Victor Adler, simplesmente eliminando a magia ogro dele, e ele volta a ser um ogro normal. Todos os poderes dele foram completamente anulados, transformando ele novamente em um simples ser humano, que após tentar voltar para o Nexus, que é como se fosse o quartel-general dos ogros, ele basicamente é expulso de lá por ter basicamente enganado os ogros, por ter fingido ser o Mestre Ogro quando era simplesmente um ser humano, e agora que ele estava sem poderes, ele não podia fazer mais nada. E ele foi basicamente arremessado de cima do penhasco, dando fim ao Dr. Adler. Vejam bem, o Dr. Adler morreu aqui, a alma dele se foi do corpo, só que o corpo dele continuava ali. E o que aconteceu? O espírito do verdadeiro Mestre Ogro, conseguiu possuir esse corpo e, enfim, o verdadeiro Mestre Ogro conseguiu retornar. Como é que eu posso saber a diferença entre o Mestre Ogro verdadeiro e o Mestre Ogro falso? É muito simples de diferenciar um do outro. O Mestre Ogro falso possui um capacete com um chifre falso, ou seja, para simular, para enganar. Já o verdadeiro não.
quando esse personagem que vocês estão vendo na tela volta como o verdadeiro Mestre Ogro, com o espírito verdadeiro do Mestre Ogro, ele ganha um chifre verdadeiro. E essa forma não foi... e esse corpo foi evoluído, ou seja, essa versão com chifre verdadeiro é muito mais poderosa do que aquela que tinha um chifre falso. Tanto é que se antes ele tinha do penhasco, ele retornou e simplesmente destruiu todos aqueles que haviam traído ele. Mas a história dele não acaba por aí não. Ele pretendia simplesmente usar o colar da Princesa Sheila, que era um artefato místico, para usá-lo para invocar o Coração Ogro, um artefato mágico que ele consumiu para iniciar a transformação dele, porque apesar dele ter um chifre verdadeiro, o corpo dele ainda era de um ser humano, ou seja, fraco. Então ele basicamente usa o Coração Ogro junto com partes de outros ogros para se transformar no vilão mais poderoso da série. Ele basicamente transforma o corpo humano em areia e retorna com o corpo muito mais poderoso. Agora de um mestre ogro, agora do mestre ogro verdadeiro, ou seja, agora ele tem a alma de um ogro e o corpo de um ogro. Só que este corpo não era o mesmo corpo de 3.000 anos atrás. Era uma coisa diferente, uma coisa nova, um poder nunca antes visto. E se antes ele tinha sido derrotado pelo Cole no Battleizer, aquele simplesmente destruiu o Battleizer, varreu o chão com os outros Rangers, destruiu o Predazord, destruiu o Animus que tinha voltado à vida, destruiu todos os Zords e ainda acabou com o Animário. Puxa, quanta coisa, hein? E basicamente o Animário era onde ficavam os Zords animais, ele destruiu todos. Parecia que não havia mais esperança, ele estava simplesmente prestes a destruir e a dominar todo o planeta, quando que por um milagre, simplesmente todos os Zords animais retornam, até mesmo aqueles que não apareceram na série, e com todos os poderes eles simplesmente destroem o corpo do Mestre Ogro e o Coração Ogro, que finalmente é destruído, impedindo que o Mestre Ogro retorne definitivamente, acabando com ele para todo o sempre. Bom, pessoal, mas o vídeo é basicamente isso. Ele deu trabalho para fazer, então se vocês gostaram, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem, comentassem e fizessem tudo aquilo que vocês sabem que é importante para o engajamento do canal. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e, bom, nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!